Conta um pouco da história, você estava contando aqui nesse nosso privilégio do bastidor. Conta um pouco, você veio com a Parmalat, eles te trouxeram para cuidar do projeto Parmalat? Não, a história é bem legal, gente, bem legal. Na realidade é assim, eu era técnico de vôlei da Pirelli super campeã do mundo, todos os títulos que um time pode ter tido no vôlei, a Pirelli teve. Perfeito. E eu também acumulava ser gestor do clube da Pirelli. Eu fazia as duas funções. E o clube tinha 7 modalidades esportivas, tinha do mirim ao profissional, tinha quase 1000 atletas, né? Eu fazia as duas funções. Onde era isso? Isso em Santo André. Santo André. Onde era a fábrica da Pirelli. E aí o que aconteceu? A Pirelli passou por um problema econômico mundial e teve que fechar muitas coisas, fábricas e tal, e tiveram que fechar o clube também. Só que o vôlei era o carro-chefe. E eles não queriam acabar com o time de vôlei, eles queriam transferir o vôlei para outra empresa. E aí eu participava de reuniões com algumas empresas para poder passar tudo o que acontecia com o vôlei e tal. E numa dessas reuniões foi com a Parmalat, com o presidente da Parmalat. A gente fazia as reuniões na presidência da Pirelli com o presidente de outras empresas. E a vida é sempre assim, né? Tá fazendo um parênteses. Eu sempre acho que tudo que a gente faz na vida, a gente aproveita. E pro bem e pro mal. Tem que saber que isso aqui eu não faço mais. Isso aqui eu faço. E eu era torcedor de futebol e eu falei, eu preciso conhecer esse negócio. E fiz um curso técnico de futebol. Eu era técnico famoso já no vôlei. Eu falei, eu quero conhecer esse negócio profundo. E fiz um teste, sou técnico formado em futebol, né? E fiquei com aquilo. E era torcedor do Palmeiras, eu ia nos jogos do Palmeiras, ali na turma do amendoim. E o pessoal me via lá, que todo mundo me conhecia do vôlei. O time há 17 anos sem ganhar, né? Pô, time feio pra caramba. E o pessoal olhava pra mim assim e falou, assume esse time, assume esse time. Eu falei, vocês estão loucos, né, cara? Do vôlei, cara. Mas falava mesmo, era engraçado. E aí, cara, tudo bem, só pra contar a história um pouco. Aí eu cheguei nessa reunião e começamos a falar do vôlei, e aí entrou o assunto futebol. E o italiano da Parmalat, o seu Gianni Grisendi, começamos a falar de futebol. Eu comecei a expor algumas ideias que eu tinha sobre futebol, né, assim. E ele começou só a falar de futebol na reunião, né? Tudo bem, né? Tratamos do vôlei e tal. Aí aí no final ele perguntou, que time você torce? Eu falei, torço pro Palmeiras, tal. Aí ele marcou com o presidente da Pirelli, falou, o Brunoro pode ir na Parmalat amanhã de manhã e tal, pra gente dar sequência no assunto e tal. Eu falei, legal, acho que o vôlei vai na Parmalat, né? Pô, vai ser legal, né? E até porque eu já tinha ganho da Parmalat lá na Itália, do vôlei, a Parmalat patrocinava um time lá, na Copa Intercontinental. Eu falei, já deu uma surra neles mesmo, então já sabe como é que é o negócio. Já conhece. Já sabe. E aí, cara, cheguei lá de manhã, ele todo, Brunoro, vou ser direto, eu não tô interessado nada no vôlei. Queria conversar com você sobre futebol. Eu falei, o quê? Porra, que história é essa de futebol agora? O cara, né? Quebrou as pernas. Quebrou as pernas. Eu falei, mas o que acontece, Gianni? Não. Nós estamos fazendo um acordo com o Palmeiras e estamos buscando um executivo aqui no Brasil para tocar o projeto. Isso em 1992. Nem existia isso, não chegou. Março de 92. Aí ele, um pouquinho antes, acho que fevereiro. Eu falei, Gianni, mas... Não, é o seguinte, você tem experiência de administração, que você cuida de um clube enorme, e você tem muito nome no Brasil com o vôlei, eu preciso de um cara famoso, palmeirense, e senão eu não estou achando outra pessoa, eu vou trazer um executivo da Itália, né? Aí eu vou valorizar o produto brasileiro, né, cara? Exato. Tem que ir. Muito bom. Aí o que aconteceu? Eu falei, pô, Gianni, então me dá uma sala aí pra mim pensar, né? Ele, mas como uma sala pra você pensar? Eu falei, vou te dar a resposta agora. Mas rápido, é? Eu falei, cara, eu tenho até, pra todo mundo que tá ouvindo, eu tenho uma filosofia assim, duas coisas, né? Quando você toma uma decisão importante, você tem que consultar muito poucas pessoas. Perfeito. Pouquíssimas. Porque
Porque tem aquele que não quer que você vá, tem aquele que quer que você fique, tem aquele que quer que você se foda. E vai assim. Eu posso falar palavrão, né? Deve, Por favor. foda-se. É que eu tô inspirado aqui no isso. nome. Eu tô inspirado. É um no nome. prazer, Bruno. Então, assim, aí, se eu estou preparado para aquilo, é uma autoanálise que eu faço. Eu estou preparado para aquilo. E aí, eu era solteiro e tinha meus pais muito humildes. Talvez, se eu fosse falar com a minha mãe e com meu pai, não, a decisão é sua. Né? Minha mãe já tinha falecido, inclusive, a decisão é sua, o que você fizer tá bom, filho, era sempre assim, né? Aí fui numa sala, eles me deram uma sala, encheram com todos os biscoitos importados que tinha Parmalat. Aí sim, hein? Eu falei, assim é covardia, né, meu? Estão trapaceando. E fiquei lá pensando na minha vida, eu falei, pô, acho que eu tô muito nessa parte de gestão, acho que o futebol pode dar um up nisso. Aliás, eu era autodidata nisso, que na época não tinha nenhum curso de gestão, não tinha nada, eu fui criando as minhas metodologias, né? Que acabaram se frutificando. E aí pensei, falei, poxa, o que pode dar errado, né? Se der errado eu volto pro vôlei, ainda sou famoso no vôlei e tal, né? Eu não tô prejudicando nenhuma família, sou solteiro. Aí passou umas 2 horas, eu voltei lá. Olha, Diante, se você não tiver outro candidato, eu topo. Ele olhou assim pra mim, falou, gostei de você. Eu tinha outro candidato, mas já era, né? Caiu o candidato. O emprego é seu. E aí eu falei, só preciso de uns 2 meses para deixar o clube da Pirelli legal, porque tem várias modalidades que eu estou desativando, eu tenho que deixar todo mundo legal. Mas você pode ficar meio período lá, meio aqui. Eu falei, tá bom. Mas o que é realmente, Gianni? Ele falou, não, nós temos que acertar, fazer um projeto pro Palmeiras e tal, né? Olha a história, depois que a gente acertou... Você não sabia que era o Palmeiras? Não, sabia. Não, ele já tinha falado. Só que eu não tinha ideia o que eles queriam de mim, né? Perfeito. Qual era a posição? Qual a posição, assim, de que tipo de... Não, nós temos que fazer um projeto Palmeiras, papapá. Eu falei, mas... Eu não tenho ideia nenhuma do que nós vamos fazer. Ele falou, nem eu. Por isso que eu tô te contratando, entendeu? Que começo, hein? E aí eu falei, pô, é assim que eu gosto, pô, desafios legais, eu acho que eu tô preparado e tal. E foi assim que começou a história, cara.